Oi, pessoal. Essa aula aqui é a professora Washington, a gente vai falar de geografia urbana e a gente começa essa aula falando justamente da década de 80, da caracterização urbana no Brasil na década de 80. Tá? A década de 80, deixa eu pegar a minha cola aqui para não esquecer de falar nada. A gente comentou sobre os avanços tecnológicos, depois eu gravo essa aula para vocês. Mas na década de 80, que é a chamada década perdida, o Brasil está enfrentando uma grave crise econômica, né? Teve a moratória, se não me engano, em 82, e essa crise econômica ela também é uma crise urbana, tá? Sem sombra de dúvida, ela também é uma crise urbana. Por quê? Qual é o modelo utilizado de desenvolvimento do país e reforçado durante o regime militar? O Brasil, ele vai... Deixa eu fechar a página do WhatsApp, que senão vai ficar fazendo barulhinho. Pronto, daqui a pouco eu vejo, tá? O Brasil, na década de 80, como eu estava falando, ele está passando por uma crise econômica grave, que também é uma crise urbana. O modelo adotado pelo Brasil de desenvolvimento econômico é o de substituição de importações. Tá? E esse modelo industrial de substituição de importações, ele vai começar na década de 30 e vai se estender até a década de 90, tá? Quando o Collor assume, há uma ruptura nesse modelo desenvolvimentista. Tá? Qual é esse modelo? A gente começa progressivamente a substituir as importações, né, daquilo que a gente necessita, por exemplo, eletrônico, eletrodoméstico, carro, tudo passa a ser parcialmente, inicialmente montado, né? Pegava as peças de onde era produzido e montava no Brasil, até que essa montagem passa a ser efetivamente produção, já na década, se não me engano, no início da década de 60, já começa a ter a produção de automóveis, de fato, no Brasil, e essa é a base do desenvolvimento econômico nas décadas seguintes. Só que o cerne do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento industrial, sendo a indústria automobilística, faz com que a gente tenha de consumir carro, né? Fundamentalmente, se a gente vai consumir carro, a gente precisa de estrada. Então, o rodoviarismo ele vai ser uma máxima na década de 60, né? Vai se tornar a base da ocupação urbana no Brasil, o rodoviarismo, por conta também da necessidade de consumo, né, desses bens produzidos pela indústria automobilística nacional. Tá? Esse rodoviarismo vai ter implicações. Por quê? Porque é o momento em que há um grande fluxo migratório do campo para as cidades no Brasil, especialmente São Paulo e Rio, que vão se tornar as metrópoles já na década de 40, inclusive. E essa ocupação, tá, ela vai gerar uma aglomeração cada vez maior, as pessoas vão passar a morar cada vez mais longe do centro, e na década de 60, por exemplo, os bondes eles vão passar a ser substituídos por ônibus, movidos a combustível. Tá? Lembrando que, nesse início da década de 60 e 70, o Brasil ele não é um produtor de petróleo. Então, ele depende dessas importações fundamentalmente para o funcionamento da economia. Tá? Então, na década de 60, o rodoviarismo ele vai implicar a substituição dos bondes por ônibus urbanos, tá? E progressivamente isso acaba implicando também um desinvestimento nessas ferrovias urbanas são utilizadas para conectar essas áreas mais afastadas das metrópoles, e isso implica também um momento de expansão dessas áreas urbanas para a ocupação de novas áreas. Então, no caso do Rio de Janeiro, no final da década de 60 já é feito o plano da Barra da Tijuca, né, o plano piloto para a Baixada de Jacarepaguá, que é justamente a reprodução do modelo de Brasília na cidade do Rio de Janeiro.
tá? Então, eles convidam, inclusive, o mesmo arquiteto e o mesmo arquiteto e o mesmo urbanista, né? Na realidade, eles são arquitetos e urbanistas, mas eles convidam tanto o Niemeyer quanto o Lúcio Costa para fazer o plano da Barra da Tijuca. Tá? O ícone máximo desse Brasil, né, que muda, né, que pensa o futuro a partir da década de 60, é Brasília. Tá? E o Rio de Janeiro, quando deixa de ser capital, ele vai acabar mimetizando esse plano urbanístico de Brasília, que já é fundamentado no automóvel. Tá? Então, o automóvel ele se torna centro fundamental do planejamento urbano nas cidades brasileiras na década de 60. E com o crescimento dessas cidades ao longo dessas décadas, na década de 80, a gente tem uma crise habitacional profunda, tá? Muito grande. Porque essa, como Milton vai chamar de macrocefalias urbanas, né? São Paulo e Rio especialmente, né? Mas as outras capitais, várias outras capitais também, elas têm uma grande população que mora de forma precária em áreas sem infraestrutura, tá? Que muitas das vezes padecem, inclusive, da própria presença do Estado. Tá? Na década de 70, por conta da crise do petróleo, dos dois choques do petróleo em 73 e 79, o custo do combustível ele chega a aumentar praticamente 10 vezes. E o que vai acontecer com isso? Nós que importávamos gasolina, vamos ficar extremamente dependentes dessas importações. Tá? Então, esse modelo de desenvolvimento econômico e esse modelo urbano, ele vai gerar uma saturação muito grande na década de 80, que vai ser um período de crise. Tá? Não é crise apenas econômica, com a moratória, com uma dívida externa impagável, mas também é uma crise urbana, com problemas habitacionais gravíssimos. Né? Na década de 80 e até o início da década de 90, a imagem da pobreza urbana eram as pessoas que moravam em palafitas. Né? Isso é uma coisa que está muito presente na minha infância. As imagens das pessoas morando sobre a Baía de Guanabara em palafitas. Né? E isso não só no Rio de Janeiro, mas no Recife, enfim, várias cidades litorâneas tinham esse problema que era muito comum, era o normal. Né? As pessoas, assim como hoje nós banalizamos a extrema pobreza, na década de 80 também. A diferença é a forma como ela se manifesta na paisagem. Né? Na década de 80, uma imagem muito forte era justamente a das palafitas. Né? Nas cidades litorâneas era muito comum. O Rio de Janeiro acabou com as palafitas, se eu não me engano, em 94, 95, uma coisa assim, na primeira gestão de César Maia, por exemplo. Né? Mas era um ícone muito forte dessa miséria urbana, desses problemas urbanos que são decorrentes do próprio modelo de desenvolvimento econômico adotado no país e que foi aprofundado durante a ditadura militar. Tá? Então, o rodoviarismo vai se tornar um problema, tanto de poluição, né, mas também em relação ao deslocamento dessa população. Né? Não se investe tanto, por exemplo, em transporte de massa como trem e como metrô. Tá? Vai ser fundamentalmente ônibus, e aí são aquelas imagens daqueles ônibus lotados, enfim, do fracasso mesmo dessa rede de transportes em fornecer um serviço básico. Tá? Então, na década de 80, a crise econômica, a gente tem que lembrar que também é uma crise urbana. Tá? Uma outra característica do modelo econômico da ditadura militar é a expansão dessas cidades, tá? Em função da necessidade de constituição de um mercado imobiliário com grandes construtoras e a criação de segundas residências. Então, por exemplo, é um momento de grande expansão dessas segundas residências nos litorais de São Paulo e do Rio, por exemplo. Outros estados também isso acontece, né? Talvez em menor escala, mas acontece. Mas aí eu não saberia dizer todas as cidades em que isso ocorreu no Brasil. Mas em várias cidades do Brasil isso acontece. Tá? O fenômeno da segunda residência. Porque com a necessidade de construir um complexo de indústria de construção civil no Brasil,
né, com as grandes construtoras, não são apenas os grandes projetos, por exemplo, das grandes usinas hidrelétricas, das grandes rodovias, mas também do mercado imobiliário interno, né? Há um déficit habitacional considerável, né? E com a migração do campo para as cidades, isso atinge níveis estratosféricos. Só que esse déficit habitacional ele acaba não respondendo de forma adequada, porque as pessoas mais pobres elas ainda permanecem fora desse mercado habitacional. Até hoje continua assim, tá? Mas por conta dessa migração, isso se torna uma calamidade na década de 80. Tá? E associado a isso, né, há também a violência urbana. Né? Aqui eu tenho a capa da Veja de 1981, né? Eu imagino que vocês estejam vendo sem estar invertido, a Guerra Civil no Rio de Janeiro. Tá? Isso é de 1981, a gente está em 2020 e a gente ouve essa mesma história, são 40, quase 40 anos, é mais velha que eu essa revista. Então, assim, a violência urbana, ela também vai se tornar uma constante, tá? Justamente por conta da utilização de fuzis e de armas de longo alcance dentro dessas áreas mais pobres, tá? Como resquício do regime militar, há a presença de vários esquadrões, né, militares, paramilitares, enfim. A milícia, embora seja tratada hoje com horror, com a milícia, mas ela já existia em esquadrões da morte na década de 80 nas grandes cidades, isso não é novidade nenhuma. Tá? A diferença para os dias de hoje é que há uma estruturação econômica dessas organizações, tá? E um controle mais efetivo do território que na década de 80 não tinha, né? Mas esses problemas de segurança pública, né, já estão aí desde a década de 80, tá? E isso está diretamente relacionado à estruturação do poder do Estado nessas áreas que são mais vulneráveis. Tá? Então, com a presença das armas de longo alcance, né, passa a se ter essas áreas que fogem ao controle estatal. Tá? Não só apenas por narcotraficantes, né, para os traficantes, mas também por conta das milícias que vão se tornar mais frequentes a partir da década de 90 e dos anos 2000. Tá? Mas a década de 80 ela é justamente essa crise, até mesmo por conta da reabertura do regime no Brasil, né, faz com que isso seja mais veiculado pela mídia, mais comentado, mais frequente, né, e vai se tornar o que a gente vive hoje. Tá? Mas a década de 80 ela é justamente um momento em que se tem consciência do fracasso do modelo econômico e do modelo urbano adotados no Brasil. Tá? E o problema habitacional brasileiro é uma verdade, é uma realidade até hoje, nunca foi resolvido. Tá? Na década de 80, acontece no Rio de Janeiro também o Rock in Rio. Tá? E o Rock in Rio ele é importante porque, além de ser um momento que está diretamente relacionado à abertura do regime militar, né, o primeiro Rock in Rio é de 1985, ele traz um movimento cultural que são as bandas de rock, né, muitas delas de Brasília, né, que é a primeira geração dos que foram morar na capital que foi inaugurada. Então, o Rock Brasil ele é um fenômeno urbano que está justamente relacionado a essa transição, né, da mudança da capital, né, esses pioneiros em Brasília, eles têm filhos que vão, vários deles, dar origem a essas bandas de rock, tá? Legião Urbana, Capital Inicial, enfim, que vai ser um movimento cultural muito forte na década de 80. Tá? Todas aquelas bandas de rock, do Rock Brasil, né, várias delas vão estar presentes no Rock in Rio também, que acaba se tornando um ícone, né, da época de cultura, enfim. Alguma dúvida até aqui?